Já fazia quase 2 dias que pastor Adilson estava naquela estrada de terra. O Fusquinha 78 azul claro estava praticamente implorando por misericórdia, tossindo fumaça preta cada vez que ele subia uma ladeira mais íngreme. A poeira vermelha do sertão já tinha tomado conta de tudo, da roupa, do cabelo, até da Bíblia surrada que ele carregava no banco do carona. Meu Deus, será que esse tal de grotão dos crentes existe mesmo, ou é só lenda? Murmurou ele, passando a mão no rosto suado. O sol já estava baixando, e a ideia de passar a noite naquele fim de mundo não agradava nem um pouco. O GPS do celular tinha parado de funcionar fazia horas. Sinal de operadora. Nem nos sonhos mais otimistas. A única direção que ele tinha era um papel amassado com um mapa desenhado à mão que recebeu do pastor Jeremias antes de sair de Recife. Vai lá, meu filho. Aquele povo precisa da palavra. A última vez que um homem de Deus pisou naquele lugar faz mais de 5 anos. Adilson até tentou recusar a missão. Afinal, era novo no ministério, tinha só 28 anos e acabado de se formar no seminário. Mas o velho Jeremias olhou para ele com aqueles olhos que pareciam enxergar a alma e disse: O Senhor não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. E agora lá estava ele, no meio do nada, seguindo para um lugarejo perdido no interior da Bahia. Foi quando avistou uma placa de madeira caindo aos pedaços. Bem-vindo a Grotão dos Crentes. População: 317 almas. Graças a Deus! Exclamou, acelerando o Fusca, que respondeu com um engasgo protestante. O povoado era bem o que ele imaginou. Uma rua principal de terra batida, casinhas simples com paredes de taipa, algumas pintadas de cores vivas, já desbotadas pelo sol inclemente. Uma igrejinha branca se destacava no centro, com uma cruz torta no topo. Algumas galinhas ciscavam livremente pela rua, e um cachorro magricela levantou a cabeça quando o Fusca passou, mas nem se deu ao trabalho de latir. Adilson parou em frente à igrejinha e desligou o carro. O silêncio que seguiu foi quase ensurdecedor. Nenhuma música, nenhum barulho de televisão, nenhuma conversa. Só o vento mexendo nas folhas secas. Ô de casa, tem alguém aí? Gritou ele, descendo do carro. Uma janela se abriu e uma senhora de cabelos brancos espiou para fora. Quem é você, moço? Sou o pastor Adilson, mandado pela igreja de Recife. A velha arregalou os olhos. Um pastor? Aqui? Ela fechou a janela de supetão. Adilson ficou ali, sem saber o que fazer, quando a porta da casa se abriu e a mesma senhora apareceu, agora acompanhada de um senhor igualmente velho, apoiado numa bengala torta. Bênção, meu filho, disse o velho se aproximando. Sou seu Tonho, o responsável por essa igrejinha, desde que o último pastor foi embora. E essa é minha esposa, Dona Zefa. Prazer, seu Tonho, respondeu Adilson, estendendo a mão. O moço já jantou? Deve estar com fome dessa viagem toda, perguntou Dona Zefa, já mais amigável. Para falar a verdade, tô mesmo. Só comi um pão com mortadela lá pelo meio-dia. Então venha, venha. Tem uma sopa de mandioca com carne de sol que acabei de fazer. A casa de seu Tonho e Dona Zefa era simples, mas limpa e aconchegante. Enquanto comia a sopa, que estava realmente deliciosa, Adilson tentou puxar assuntos sobre o povoado, a igreja, os fiéis. E então, seu Tonho, quantas pessoas frequentam a igreja aqui? O casal trocou olhares tensos. Bem, pastor, começou. Seu Tonho coçando a cabeça calva. A igreja tá fechada há quase 2 anos. Como assim? E os cultos? Não tem culto desde o ocorrido. Dona Zefa interrompeu, fazendo discretamente o sinal da cruz. Que ocorrido? Adilson perguntou, deixando a colher de lado. Novo olhar entre o casal. Foi seu Tonho quem respondeu. Pastor, o senhor chegou agora, tá cansado. Melhor deixar essas conversas para amanhã. Acho até que o senhor vai querer ir embora quando souber o que acontece por aqui. Acontece o quê, seu Tonho?
Pelo amor de Deus, me diga. É o cemitério, pastor. Dona Zefa finalmente falou, em voz baixa, quase um sussurro. Tem algo no cemitério que não deixa as almas em paz. Como assim? Um espírito? Não, pastor. Respondeu seu Tonho, agora também falando baixo. É o lobisomem. Adilson quase riu, mas segurou-se ao ver a expressão mortal de seriedade nos rostos dos dois idosos. Lobisomem? Mas isso é real, pastor, interrompeu Dona Zefa. Tão real quanto o senhor e eu. Todo mundo aqui já viu. E ele mora no cemitério. E o último pastor que tentou enfrentar a criatura... Seu Tonho pausou, engolindo seco. Bem, ele nunca mais foi visto. A noite caiu pesada sobre o grotão dos crentes. E apesar do cansaço da viagem, o pastor Adilson demorou muito a pegar no sono naquela noite, ouvindo os uivos distantes que pareciam vir do lado do cemitério. O sol já ia alto quando o pastor Adilson acordou no quartinho dos fundos da casa de seu Tonho. Levou alguns segundos para lembrar onde estava, e quando as memórias da conversa da noite anterior voltaram, ele sentiu um arrepio. Lobisomem. Só pode ser superstição desse povo, pensou, enquanto se lavava numa bacia com água que Dona Zefa havia deixado para ele. Quando saiu para a cozinha, encontrou a mesa posta com café, tapioca, bolo de milho e frutas. Bom dia. Dona Zefa, que mesa farta, cumprimentou sentando-se. Bom dia, pastor. Coma bastante que o senhor vai precisar de força, respondeu a senhora com um sorriso afetuoso, mas preocupado. Cadê seu Tonho? Saiu cedo. Foi avisar o povo que chegou um pastor novo. Sei que alguns vão querer falar com o senhor. Enquanto mastigava um pedaço de tapioca, Adilson tentou voltar ao assunto da noite anterior. Dona Zefa, sobre essa história de lobisomem. A senhora acredita mesmo nisso? A velha parou o que estava fazendo e olhou fixamente para ele. Pastor, eu sei que o senhor é da cidade grande, estudado e tudo mais, mas tem certas coisas que os livros não ensinam. Aqui no sertão, tem coisas que a gente aprende a respeitar. Mas lobisomem é uma lenda, Dona Zefa. Uma superstição. O senhor acha que a gente não sabe distinguir um lobo de um cachorro grande? Ela respondeu com uma pontada de irritação. Todo mundo aqui já viu. Anda em duas pernas como gente, mas tem pelo por todo o corpo, focinho comprido e dentes que parecem facas. E os olhos brilham como brasa no escuro. Adilson engoliu seco, mais impressionado com a convicção da senhora do que com a descrição da criatura. E quando ele aparece? Nas noites de lua cheia sempre. Mas ultimamente tem aparecido mais vezes. Dizem que é porque tá com fome. Fome de quê? Dona Zefa fez uma pausa dramática antes de responder. De carne cristã. Nesse momento a porta se abriu e seu Tonho entrou, acompanhado de 3 homens. Um deles era jovem, talvez uns 20 anos, magro e com ar desconfiado. Os outros 2 eram mais velhos, um gordo e com um chapéu de palha, o outro alto e com um bigode grisalho. Pastor, esses aqui são Zé do Posto, Tião Gordo e o Neguinho, apresentou seu Tonho. Eles fazem parte do conselho da igreja. Adilson levantou-se e cumprimentou cada um. Então o senhor veio mesmo se meter nessa enrascada? Perguntou Tião Gordo sem rodeios. Bem, eu vim trazer a palavra de Deus para vocês, respondeu Adilson sem graça. A palavra de Deus não tem servido de muita coisa contra o bicho, murmurou Neguinho, o mais jovem. Olha como... Fala, rapaz, repreendeu seu Tonho. Mas é verdade, né, seu Tonho? Insistiu Neguinho. O último pastor saiu correndo daqui, com o rabo entre as pernas depois que tentou enfrentar a fera. E onde fica esse cemitério? Perguntou Adilson, tentando parecer corajoso. Os 4 homens olharam para ele como se tivesse acabado de anunciar que ia se jogar de um penhasco. O senhor não tá pensando em ir lá, né? Perguntou Zé do Posto, o do bigode. E... por que não? Se eu vim aqui para ajudar vocês, preciso entender o que está acontecendo. Pastor,
O cemitério fica a uns 2 quilômetros daqui, seguindo aquela trilha para o norte. Apontou seu Tonho pela janela. Mas ninguém vai lá desde que o João Benzedor foi enterrado e sumiu do caixão na mesma noite. Como assim sumiu do caixão? Exatamente isso. Enterramos ele de tarde, e quando a família foi levar flores na manhã seguinte, a cova estava aberta e o caixão vazio, contou o Tião Gordo se benzendo 3 vezes. E vocês não chamaram a polícia? Os 4 homens riram sem humor. Que polícia, pastor? A delegacia mais próxima fica a 6 horas daqui e o delegado tem mais medo dessas bandas que nós do lobisomem, explicou Zé do Posto. Então ninguém mais foi enterrado lá? Não, pastor. Os poucos que morreram depois disso, a gente enterrou nos quintais das casas mesmo. Não é o certo, a gente sabe, mas é melhor que virar comida de lobisomem, disse seu Tonho, com um suspiro cansado. Adilson passou a manhã toda, ouvindo histórias sobre o lobisomem. Cada um tinha sua versão. Tião Gordo jurava que a criatura tinha mais de 2 metros de altura. Neguinho dizia que ela podia se transformar em fumaça e passar por debaixo das portas. Zé do Posto contava que o bicho era a encarnação de um antigo fazendeiro cruel que tinha morrido sem confissão. Depois do almoço, Adilson decidiu dar uma volta pelo povoado. Grotão dos Crentes tinha mais ou menos umas 50 casas espalhadas. Além da igrejinha, havia um posto de saúde que, segundo lhe informaram, só funcionava quando a doutora aparecia, o que acontecia uma vez por mês, se muito. Uma venda que vendia de tudo um pouco, e uma escolinha que atendia as crianças menores. Os jovens que queriam estudar o ensino médio tinham que ir para a cidade mais próxima, a 40 quilômetros dali. Em sua caminhada, Adilson notou algo curioso. Quase todas as casas tinham símbolos estranhos pintados nas portas. Alguns pareciam cruzes, mas com designs diferentes. Outros lembravam estrelas ou círculos com inscrições. São proteções, explicou uma mulher que se apresentou como Dora, quando ele perguntou sobre as marcas. Contra o bicho, cada família tem seu jeito de se proteger. E funciona. Até agora ninguém foi atacado dentro de casa. Só quem anda de noite sozinho. E quem foi atacado? Dora olhou para os lados antes de responder, como se temesse ser ouvida. Teve o Chico da Venda, que sumiu ano passado. O Toinzinho, filho da Maria do Barro, que voltava da cidade e nunca chegou em casa. E tem o caso do missionário. Que missionário? Um homem que veio aqui faz uns 2 anos. Disse que ia acabar com a maldição do lobisomem. Era corajoso, mas meio doido. Foi pro cemitério numa noite de lua cheia e... Bem, só acharam a Bíblia dele. Toda rasgada e suja de sangue. Adilson sentiu um calafrio. Será que era esse o pastor que seu Tonho tinha mencionado? E você já viu o lobisomem, Dora? Eu mesma não. Ela respondeu fazendo o sinal da cruz. Mas meu marido viu, uma noite quando voltava da roça. Disse que o bicho estava devorando uma vaca. Quando sentiu o cheiro do meu marido, olhou direto nos olhos dele. Meu velho ficou 3 dias de cama, com febre depois disso. À medida que o dia avançava, mais pessoas vinham falar com o pastor. Alguns pediam bênçãos, outros queriam desabafar sobre problemas pessoais, mas todos, sem exceção, mencionavam o lobisomem em algum momento da conversa. Quando o sol começou a se pôr, Adilson reparou que as ruas rapidamente ficaram vazias. Portas e janelas foram trancadas e um silêncio pesado caiu sobre o grotão. De volta à casa de seu Tonho, Adilson encontrou o velho sentado na varanda, fumando um cachimbo. O povo gostou do senhor, pastor, comentou seu Tonho. Faz tempo que não vejo tanta gente junta na rua. Eles parecem boas pessoas. Só um pouco assustadas. E com razão, não acha? Seu Tonho deu uma tragada profunda. O senhor ainda não acredita no lobisomem, né? Não é que eu não acredite, seu Tonho. É que na Bíblia não tem nada sobre lobisomens. Na Bíblia tem o diabo, não tem? Pois então. Aquela criatura é obra do Tinhoso, com certeza.
Amanhã vou dar uma olhada nesse cemitério, anunciou Adilson decidido. Seu Tonho quase engasgou com a fumaça do cachimbo. De dia, né? Pastor? Claro, de dia, respondeu Adilson. Mas algo dentro dele já sabia que, para enfrentar aquele mistério, uma hora teria que ser de noite. O sol mal tinha nascido quando o pastor Adilson acordou no dia seguinte. Tinha passado a noite em claro, atormentado por pesadelos com lobos e cemitérios. Decidiu que iria visitar o tal cemitério logo cedo, antes que perdesse a coragem. Tomou um café rápido, ignorando as advertências de Dona Zefa, e saiu seguindo a trilha que seu Tonho tinha mostrado. O caminho era um misto de terra batida e mato alto, com alguns trechos mais íngremes. Depois de cerca de meia hora caminhando, Adilson avistou o cemitério. Era um lugar pequeno, cercado por um muro baixo de pedras empilhadas, com um portão de ferro enferrujado que rangia ao toque do vento. Dentro, não mais que umas 30 ou 40 sepulturas, a maioria simples com cruzes de madeira ou pequenas lápides rústicas. Algumas tinham inscrições já quase apagadas pelo tempo e pelas intempéries. Não parece assustadora a luz do dia, murmurou Adilson para si mesmo, tentando ganhar confiança. Empurrou o portão que cedeu com um gemido metálico arrepiante. Dentro do cemitério, o silêncio era absoluto. Nem pássaros cantavam ali. O mato crescia alto entre as sepulturas e várias cruzes estavam caídas ou quebradas. Adilson caminhou lentamente entre os túmulos, lendo as inscrições. A maioria datava de décadas atrás. Parecia confirmar a história de que o povo havia parado de enterrar seus mortos ali. No centro do cemitério, havia uma sepultura maior que as outras, com uma estátua de anjo cuja cabeça havia sido quebrada. Na base da estátua, uma inscrição que dizia: Aqui jaz Coronel Jeremias Lobato, 1860-1923, fundador do Grotão. Adilson sentiu um arrepio na espinha. Lobato. O nome tinha alguma conexão com um lobo? Seria coincidência? De repente, notou algo estranho. Uma das sepulturas tinha terra remexida, como se tivesse sido aberta recentemente. Aproximou-se e viu que a lápide dizia: João Benzedor, 1946-2023, que Deus o tenha. Esse deve ser o tal que sumiu do caixão, pensou Adilson, agachando-se para examinar melhor. Na terra ao redor, havia marcas estranhas. Pareciam pegadas, mas não de humano nem de animal comum. Eram grandes com o que pareciam ser garras na ponta. Adilson engoliu em seco, sentindo o coração acelerar. Pegou o celular para tirar uma foto das marcas, mas o aparelho estava sem bateria. Droga, pensou. Foi quando ouviu um barulho vindo dos arbustos atrás dele. Virou-se rapidamente esperando ver algum animal, ou pior. Mas o que viu foi uma menina de uns 12 anos, magra, com cabelos negros e uma expressão assustada. Quem é você? Perguntou Adilson, tentando se recompor. Sou Mariazinha, filha da Dora, respondeu a menina sem se aproximar. O senhor é o pastor novo, né? Sou sim. O que você está fazendo aqui sozinha? Vim ver meu avô. Ela apontou para uma sepultura simples do outro lado. Ele é o único da minha família enterrado aqui. Morreu antes do lobisomem. Você não tem medo de vir aqui sozinha? De dia não tem perigo. Ele só aparece à noite, respondeu a menina com uma naturalidade que Adilson achou perturbadora. O senhor veio ver as marcas, né? Você sabe sobre elas? Todo mundo sabe. Aparecem depois das noites de lua cheia. São as pegadas dele. Adilson olhou para a menina, intrigado com sua calma ao falar de algo tão assustador. Mariazinha, você já viu o lobisomem? A menina ficou em silêncio por alguns segundos, como se pensasse se devia responder ou não. Uma vez, disse finalmente, eu estava na janela do meu quarto. Vi ele atravessando o quintal do Zé Pequeno. Andava meio curvado, mas era alto. Tinha pelo preto, braços compridos. E os olhos brilhavam como fogo. E você não ficou com medo? Fiquei.
Mas também fiquei curiosa. Curiosa? Por quê? Porque ele parecia triste. Adilson franziu o senho, confuso. Triste? Como assim? Não sei explicar. Ele parecia que estava sofrendo, como se não quisesse ser o que é. A resposta da menina deixou Adilson pensativo. Não era o tipo de coisa que esperava ouvir sobre uma criatura supostamente demoníaca. Mariazinha. Alguém mais pensa assim? Que o lobisomem pode estar sofrendo? Não sei. Ninguém nunca perguntou para ele. Respondeu a menina com uma lógica infantil e crua. E como você acha que alguém poderia ajudá-lo? A menina deu de ombros. Talvez ele precise de perdão. Antes que Adilson pudesse perguntar mais, ouviram vozes se aproximando. Era um grupo de homens liderados por seu Tonho, todos carregando ferramentas como enxadas e foices. Pastor! Gritou seu Tonho, correndo, ou melhor, mancando rapidamente, até eles. O senhor tá maluco? Vir aqui. Sozinho? Eu não tô sozinho, seu Tonho. Estou com a Mariazinha, respondeu Adilson, tentando parecer calmo. Menina, sua mãe tá doida atrás de você, ralhou seu Tonho com a garota. Vai pra casa agora mesmo. Mariazinha lançou um último olhar para Adilson e saiu correndo pela trilha. O que vocês estão fazendo aqui com essas ferramentas? Perguntou Adilson. Viemos buscar o senhor, é claro, respondeu Tião Gordo, que estava entre os homens. E as ferramentas são para caso ele aparecesse. De dia? A gente nunca sabe, respondeu outro homem que Adilson não conhecia. Ele anda cada vez mais atrevido. Adilson olhou para o grupo. Eram cerca de 8 homens, todos com expressões tensas e assustadas. Olhem, eu aprecio a preocupação de vocês, mas eu sou um homem de Deus. Não tenho medo de criaturas das trevas. Devia ter, murmurou alguém no fundo do grupo. Vamos voltar pro povoado, pastor, insistiu seu Tonho. Tá quase na hora do almoço. E depois o senhor vai dar seu primeiro culto na igreja, lembra? Adilson tinha esquecido completamente do culto. Tudo bem, vamos. Mas eu vou voltar aqui. Se o senhor voltar, vai ser acompanhado, afirmou seu Tonho categoricamente. Ninguém mais anda sozinho por essas bandas. Enquanto seguiam de volta para o grotão, Adilson não conseguia parar de pensar nas palavras da pequena Mariazinha. Talvez ele precise de perdão. O que um lobisomem poderia ter feito para precisar de perdão? A pequena igreja estava lotada. Adilson nunca tinha visto tanta gente junta no povoado. Parecia que todos os habitantes de Grotão dos Crentes estavam ali, apinhados nos bancos rústicos, alguns até em pé nos cantos e no fundo da nave. O interior da igreja era simples. Paredes brancas, um crucifixo de madeira na parede atrás do altar e algumas imagens de santos colocadas em nichos laterais. Um resquício do catolicismo que predominava na região antes da chegada dos evangélicos. Adilson subiu ao púlpito, sentindo o peso de todos aqueles olhares sobre ele. Eram olhares de esperança e desespero ao mesmo tempo. Irmãos e irmãs em Cristo, começou ele, com a voz um pouco trêmula. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Sei que faz tempo que esta igreja não recebe um pastor. Desde que o outro fugiu, gritou alguém do fundo. Adilson engoliu em seco. Bem, eu não vim aqui para fugir. Vim para trazer a palavra de Deus e ajudar esta comunidade a superar seus medos e provações. Um murmúrio correu pela igreja. Adilson abriu sua Bíblia e começou a ler um trecho do livro de Salmos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Foi um sermão simples, sobre fé e coragem, diante das adversidades. Adilson evitou mencionar diretamente o lobisomem, mas todos sabiam do que ele estava falando quando dizia o mal que aflige esta comunidade. Ao final do culto, enquanto cumprimentava os fiéis na porta da igreja, Adilson notou que muitos queriam contar suas próprias histórias sobre o lobisomem, como se o ato de compartilhar aliviasse um pouco o peso do medo. Pastor,
Meu filho viu ele semana passada quando estava voltando do roçado. Uma noite ele arranhou na minha janela, pastor. Juro por Deus, minha cabra apareceu morta e estraçalhada, pastor. Só podia ser ele. Adilson ouvia tudo com atenção, tentando não demonstrar seu ceticismo. Mas algo começou a incomodá-lo. Por que esse lobisomem parecia tão fixado neste pequeno povoado? Por que não ia para outro lugar? Quando o último fiel saiu, Adilson ficou sozinho na igreja com seu Tonho, que era uma espécie de zelador do lugar. Foi um bom sermão, pastor, comentou o velho, enquanto arrumava os bancos. Obrigado. Seu Tonho, mas tenho a impressão de que o povo esperava mais. Talvez que eu exorcizasse o lobisomem na mesma hora. Seu Tonho riu sem humor. Eles estão desesperados. Mas não é assim tão simples, né? Não, não é. Concordou Adilson pensativo. Seu Tonho, me diga uma coisa. Desde quando o lobisomem aparece por aqui? Olha, pastor, a lenda do lobisomem sempre existiu por essas bandas. Mas os ataques, as aparições frequentes, isso começou faz uns 2 anos, mais ou menos. E aconteceu alguma coisa especial nessa época? Algo que possa ter despertado a criatura? Seu Tonho pareceu desconfortável com a pergunta. Bem, foi mais ou menos quando o velho Lobato morreu. Lobato? Parente do coronel que fundou o povoado? Bisneto dele, Agenor Lobato. Era um velho ranzinza que morava numa fazenda a uns quilômetros daqui. Vivia sozinho. Não gostava de ninguém. Morreu e foi enterrado no cemitério. No mesmo cemitério onde aparecem as pegadas do lobisomem? Esse mesmo. Adilson começou a ligar os pontos. E o nome? Lobato. Tem alguma relação com lobo, obviamente. O senhor acha que pode ter alguma conexão? Seu Tonho pareceu nervoso. Olha, pastor, tem certas coisas que é melhor não cutucar. Mas, seu Tonho, vocês me chamaram aqui para resolver o problema. Como posso resolver se não sei a origem? O velho suspirou, parecendo derrotado. Tá certo, mas vamos conversar isso na minha casa. Aqui as paredes têm ouvidos. Na casa de seu Tonho, com as portas e janelas fechadas apesar do calor, o velho finalmente contou a história. A família Lobato sempre foi dona dessas terras. O velho coronel Jeremias Lobato era um homem cruel. Dizem que matou muita gente para conseguir o que queria. Conquistou tudo na base da força e do medo. E o que aconteceu com ele? Morreu na cama, velho. Mas dizem que antes de morrer, fez um pacto com o diabo. Vendeu a alma em troca de poder continuar controlando a região mesmo depois de morto. E como ele faria isso? Transformando-se numa fera, o lobisomem. Mas a maldição não pegou nele, e sim nos descendentes. Dizem que todo homem da família Lobato, quando completa 50 anos, passa a se transformar em lobisomem nas noites de lua cheia. E esse Agenor Lobato, que morreu há 2 anos, era o último da linhagem. Vivia isolado, quase não aparecia no povoado. Nas noites de lua cheia, ninguém chegava perto da fazenda dele. E quando ele morreu? Bem, ele foi enterrado normalmente. Mas na mesma noite, uma tempestade caiu sobre o grotão. Raios, trovões, um vento que parecia que ia arrancar as casas do chão. E no dia seguinte, quando o coveiro foi verificar o cemitério, o túmulo de Agenor estava aberto e vazio. Adilson sentiu um arrepio. Como assim vazio? Perguntou Adilson, sentindo um frio na espinha. Isso mesmo, pastor. Nem corpo, nem caixão, nada. Como se tivesse sido arrancado da terra por alguma força sobrenatural. Continuou seu Tonho com os olhos arregalados. E desde então começaram os ataques. Primeiro só animais. Galinhas, cabras, cachorros. Depois gente. Viajantes na estrada, pessoas que se arriscavam a sair de noite. Dona Zefa, que até então escutava calada, finalmente falou. Pastor, a gente acha que é a alma do velho Agenor que não consegue descansar. Que ele continua preso nessa forma de lobisomem. Mas agora sem controle, sem poder voltar a ser humano. Por isso vocês param de enterrar os mortos no cemitério? Sim,
Porque ele escava as covas, pastor. Parece que tá procurando algo. Ou alguém, respondeu seu Tonho. Ou querendo companhia, murmurou Dona Zefa, fazendo o sinal da cruz. Adilson ficou pensativo. Misturava-se em sua cabeça a formação racional do seminário com as histórias sobrenaturais que estava ouvindo. E as palavras de Mariazinha não saíam de sua mente. Talvez ele precise de perdão. E o que aconteceu com o último pastor? Que veio aqui? Perguntou finalmente. Seu Tonho e Dona Zefa trocaram olhares tensos. Era um homem bom, o pastor Ezequiel, começou seu Tonho. Chegou aqui cheio de certezas, igual o Senhor. Disse que ia acabar com o lobisomem na base da oração e da fé. Uma noite, depois de um mês aqui, ele anunciou que ia para o cemitério numa lua cheia. Disse que ia confrontar o demônio. E ele foi? Perguntou Adilson, mesmo já sabendo a resposta. Foi. Levou uma cruz, água benta que conseguiu com um padre em Feira de Santana e a Bíblia. Passou a noite toda lá. No dia seguinte, achamos só a Bíblia rasgada e manchas de sangue pelo cemitério. Dele mesmo, nem sinal. Adilson respirou fundo. A história era fantástica demais para ser verdade. Mas o medo nos olhos do casal de idosos era real. Entendo. E vocês acham que eu deveria enfrentar essa criatura também? Não, respondeu Dona Zefa quase gritando. O senhor não vai fazer a mesma besteira. Mas então por que me chamaram aqui? Porque o povo precisa de conforto espiritual. Pastor, explicou seu Tonho. A gente já aceitou que o lobisomem é o nosso castigo. Talvez pelo que o velho coronel fez no passado. Mas isso não significa que a gente não precisa de Deus. Adilson ficou calado, processando tudo aquilo. Finalmente tomou uma decisão. Vou precisar passar a noite no cemitério. Não! Gritaram seu Tonho e Dona Zefa em uníssono. É a única forma. Se for mesmo um espírito atormentado, preciso tentar comunicar com ele. Se for apenas um animal selvagem, preciso ver com meus próprios olhos. E se for só uma lenda, bem, então nada vai acontecer. O senhor vai morrer, pastor, disse Dona Zefa com lágrimas nos olhos. Confio no Senhor para me proteger, Dona Zefa, mas preciso me preparar. Vou precisar de algumas coisas. Parte 5. A noite no cemitério era quase noite quando o pastor Adilson terminou seus preparativos. Apesar dos protestos veementes de seu Tonho, Dona Zefa e praticamente todo o povoado, ele estava determinado a passar a noite no cemitério. Sozinho. O senhor é louco, pastor, disse Tião Gordo, enquanto um grupo de homens do povoado o acompanhava até a entrada da trilha que levava ao cemitério. Prefere morrer a admitir que tá errado? Não é questão de estar certo ou errado, Tião, respondeu Adilson, ajeitando a mochila nas costas. É questão de fé. Se Deus me enviou aqui, ele tem um propósito. E se o propósito for virar comida de lobisomem? Murmurou alguém no fundo do grupo. Adilson fingiu não ouvir. Na mochila levava uma lanterna potente, pilhas reserva, sua Bíblia, uma pequena cruz de prata que ganhou quando se formou no seminário, água, alguns biscoitos e, escondido, num bolso lateral, um revólver que Zé do Posto tinha praticamente enfiado em suas mãos. É só precaução, pastor, tinha dito Zé. Sabemos que o senhor é homem de Deus, mas às vezes até Deus precisa de uma ajudinha. Adilson não gostava de armas, mas o peso frio do revólver contra suas costas dava uma sensação estranha de segurança. Eu volto amanhã de manhã, anunciou para o grupo que o observava, com expressões que misturavam admiração e pena. Orem por mim. Vamos estar esperando o senhor aqui, prometeu seu Tonho. E se ouvir gritos ou tiros, vamos entrar para ajudar. Adilson assentiu, agradecido, e começou a subir a trilha. O sol já estava se pondo, pintando o céu de laranja e vermelho. Ele calculou que tinha cerca de meia hora de luz natural, antes que a escuridão caísse por completo. Chegou ao cemitério quando os últimos raios de sol desapareciam no horizonte.
O lugar parecia ainda mais sombrio ao crepúsculo, com as sombras das cruzes e lápides se alongando pelo chão como dedos fantasmagóricos. Adilson escolheu um local estratégico. As ruínas de uma pequena capela próxima ao centro do cemitério. Ainda tinha paredes que ofereciam alguma proteção, e de lá ele conseguia ver quase todo o cemitério. Arrumou um espaço para se sentar, apoiando as costas numa das paredes, e colocou a lanterna ao lado, ainda apagada para economizar as pilhas. Tirou a Bíblia da mochila e começou a ler salmos em voz baixa, menos por devoção e mais para afastar o medo que começava a se instalar conforme a escuridão aumentava. As horas passaram lentamente. Adilson alternava entre períodos de alerta tenso e sonolência. Por volta da meia-noite, um uivo distante o fez saltar. Acendeu a lanterna e varreu o cemitério com um feixe de luz. Nada. Deve ser só um cachorro no povoado, pensou, tentando acalmar o coração acelerado. Mais uma hora se passou sem incidentes. Adilson começou a pensar que talvez toda aquela história de lobisomem fosse mesmo apenas uma superstição alimentada pelo isolamento e pelo medo coletivo. Foi quando ouviu um barulho de terra sendo revolvida. Congelou por um instante, depois, lentamente acendeu a lanterna de novo. A luz revelou algo que fez seu sangue gelar. A sepultura de Agenor Lobato tinha terra fresca ao redor, como se alguém, ou algo, estivesse cavando. Adilson levantou-se devagar, com o coração quase saindo pela boca. Deu alguns passos hesitantes em direção à sepultura, segurando a cruz de prata numa mão e a lanterna na outra. Tem alguém aí? Perguntou com a voz trêmula. Silêncio. Apenas o vento noturno respondeu, agitando as folhas secas pelo chão. De repente, um movimento no canto do olho o fez virar-se rapidamente. Algo grande e escuro se moveu entre as sepulturas, rápido demais para que a luz da lanterna o alcançasse. Em nome de Jesus Cristo, identifique-se! Gritou Adilson tentando soar firme. Mas sua voz falhou no final. Um rosnado profundo e gutural veio de algum lugar à sua direita. Adilson virou-se na direção do som, mas não viu nada. Sei que você está aí. Continuou segurando a cruz à frente como um escudo. Não vim para fazer mal. Vim para ajudar. Outro rosnado, mais próximo. E então, no limite do feixe de luz da lanterna, Adilson viu. Era alto, pelo menos 2 metros, coberto de pelos negros e grossos. Tinha o corpo de um homem, mas deformado, com braços longos demais terminando em mãos com garras afiadas. A cabeça era definitivamente lupina. Focinho alongado, orelhas pontudas e dentes, muitos dentes, brancos e afiados como navalhas. E os olhos brilhavam com um vermelho sobrenatural, refletindo a luz da lanterna como brasas acesas. O lobisomem. Adilson quase deixou a lanterna cair. Seu primeiro instinto foi correr, mas suas pernas pareciam congeladas. O segundo instinto foi alcançar o revólver, mas algo o deteve. Os olhos da criatura. Havia algo neles além da fúria animalesca que esperava ver. Havia consciência. Dor. Lembrando-se das palavras de Mariazinha, Adilson respirou fundo e fez a coisa mais difícil de sua vida. Deu um passo na direção da criatura. Agenor Lobato? Chamou com a voz ainda trêmula. É você? O lobisomem parou como se estivesse surpreso. Inclinou a cabeça ligeiramente para o lado num gesto quase humano. Eu sei que você está sofrendo, continuou Adilson dando outro passo. Sei que você está preso nessa forma. Talvez eu possa ajudar. A criatura soltou outro rosnado, mas não se moveu. Adilson lembrou-se do que seu Tonho havia dito, sobre o pacto com o diabo, sobre a maldição na família Lobato. Você é vítima de uma maldição que não pediu, disse Adilson, agora mais confiante. Uma maldição que vem de gerações, mas não precisa continuar assim. Você pode encontrar paz. O lobisomem deu um passo para trás como se estivesse confuso. Adilson percebeu que estava chegando em algum lugar. A Bíblia diz que não. A maldição que o poder de Deus não possa quebrar.
continuou. Deixe-me ajudá-lo a encontrar descanso para sua alma atormentada. Por um momento, pareceu que o lobisomem ia responder. Seus olhos vermelhos piscaram e uma expressão quase humana cruzou seu rosto bestial. Mas então algo aconteceu. O vento mudou de direção, trazendo o cheiro de Adilson diretamente para a criatura. As narinas do lobisomem se dilataram e seus olhos perderam aquele brilho de consciência, tornando-se puramente animalescos. Com um rugido que parecia vir das entranhas do inferno, o lobisomem avançou. Adilson não teve tempo de reagir. A criatura era incrivelmente rápida. Num instante, estava sobre ele, derrubando-o no chão. A lanterna voou de sua mão, rolando alguns metros e iluminando a cena num ângulo dramático. O peso do lobisomem era esmagador. Adilson sentiu as garras rasgando seu casaco, chegando perigosamente perto da pele. O hálito quente e fétido da criatura batia em seu rosto enquanto as mandíbulas se aproximavam de sua garganta. Agenor! Gritou Adilson num último esforço. Não é isso que você quer. Você pode ser perdoado. Por um momento, o lobisomem hesitou. Adilson conseguiu alcançar a cruz de prata que havia deixado cair e a ergueu entre ele e a criatura. Foi quando o estrondo de um tiro cortou a noite. O lobisomem uivou de dor, cambaleando para trás. Uma mancha escura começou a se espalhar pelo pelo grosso de seu ombro. Adilson virou-se e viu seu Tonho, alguns metros adiante, segurando uma espingarda antiga ainda fumegante. "Corre, pastor!" gritou o velho, mas Adilson não correu. Algo dentro dele dizia que este era o momento crucial, que se fugisse agora, o ciclo de violência e medo nunca terminaria. "Não, seu Tonho, não atire de novo!" gritou, levantando-se com dificuldade. O lobisomem estava agachado, gemendo de dor, mas seus olhos ainda brilhavam perigosamente. "Agenor Lobato", disse Adilson, aproximando-se cautelosamente da criatura ferida. "Sei que está sofrendo. Sei que não escolheu esse destino. Mas você pode escolher agora. Pode escolher ser perdoado." O lobisomem ergueu os olhos para ele. Havia sangue escorrendo de seu ombro, mas o que mais impressionou Adilson foram as lágrimas. Lágrimas humanas, que escorriam pelo focinho animal. "É isso que você quer, não é? Perdão? Descanso?" continuou Adilson, agora ajoelhando-se perto da criatura, mas mantendo uma distância segura. "A maldição pode ser quebrada, Agenor. Não com violência, mas com arrependimento." O lobisomem emitiu um som que era metade rosnado, metade gemido humano. Parecia estar lutando contra algo dentro de si mesmo. "Deixe-me ajudá-lo a encontrar paz." Adilson estendeu a mão, segurando a cruz de prata. "Aceite o perdão de Deus." Para surpresa de todos, o lobisomem estendeu uma pata-mão trêmula em direção à cruz. Quando seus dedos garrudos tocaram o metal prateado, uma luz intensa emanou do ponto de contato. O lobisomem uivou, não de dor, mas como se estivesse libertando toda a angústia acumulada por gerações. Seu corpo começou a tremer e, diante dos olhos arregalados de Adilson e seu Tonho, começou a mudar. O pelo começou a cair. O focinho e as presas retraíram, e os membros retomaram proporções humanas. Em questão de minutos, onde antes estava o lobisomem, agora jazia um homem nu, idoso, com cabelos brancos e uma expressão pacífica no rosto. "Agenor Lobato?" chamou Adilson incerto. O velho abriu os olhos lentamente. Eram olhos humanos, cansados, mas finalmente em paz. "Obrigado", sussurrou com voz rouca. "Estou livre." Seu Tonho se aproximou boquiaberto. "Meu Deus, é ele mesmo, Agenor Lobato. A maldição quebrada", murmurou Agenor com esforço. O perdão era a chave. Perdão pelos pecados dos Lobato. "Descanse em paz agora, Agenor", disse Adilson, segurando a mão do velho. "Está tudo bem." Um sorriso fraco apareceu nos lábios ressecados de Agenor. "Cuide do meu povo, pastor." E com essas palavras, Agenor Lobato fechou os olhos e soltou seu último suspiro. Desta vez para descansar de verdade.
Epílogo. Sol brilhava forte sobre o grotão dos crentes naquela manhã de domingo. A pequena igreja estava mais cheia do que nunca, com gente até do lado de fora, esticando o pescoço para ver o que acontecia lá dentro. No altar, pastor Adilson conduzia o culto com uma energia renovada. Ao seu lado, um caixão simples continha o corpo de Agenor Lobato, finalmente recuperado e pronto para um enterro digno. Irmãos e irmãs, dizia Adilson com voz forte e confiante, hoje estamos aqui não apenas para nos despedir de Agenor Lobato, mas para celebrar uma vitória. A vitória da fé sobre o medo, da luz sobre as trevas, do perdão sobre o rancor. Os fiéis assentiam, muitos com lágrimas nos olhos. Por gerações a família Lobato carregou uma maldição nascida do orgulho e da crueldade. Mas Agenor, o último da linhagem, encontrou a redenção através do arrependimento e do perdão divino. Adilson olhou para o caixão ao seu lado. Este homem sofreu mais do que qualquer um de nós pode imaginar. Preso entre dois mundos, nem homem, nem fera, carregando os pecados de seus antepassados. Mas no final, ele escolheu a luz. Ele escolheu o perdão. Dona Zefa soluçava abertamente no primeiro banco. Seu Tonho, ao seu lado, mantinha o rosto sério, mas seus olhos brilhavam com lágrimas contidas. E o que podemos aprender com isso? Continuou Adilson. Que não há maldição tão forte que o poder de Deus não possa quebrar. Que não há pecado tão grande que não possa ser perdoado. E que às vezes o que vemos como monstros são apenas almas perdidas implorando por redenção. Depois do culto, um cortejo levou o caixão até o cemitério. O mesmo cemitério que, até poucos dias atrás, era um lugar de medo e morte. Agora, sob o sol da manhã, parecia apenas um lugar tranquilo, onde os mortos podiam finalmente descansar em paz. Agenor foi enterrado ao lado de seus antepassados. Pastor Adilson conduziu as últimas orações enquanto a terra cobria o caixão. Quando terminou a cerimônia, a pequena Mariazinha se aproximou dele. O senhor conseguiu, né, pastor? Conseguiu ajudar ele. Adilson sorriu para a menina. Conseguimos, Mariazinha. Você foi a primeira a entender o que ele realmente precisava. E agora? O senhor vai embora? Adilson olhou para o povoado ao longe, para as pessoas que agora o olhavam, com respeito e gratidão para a igrejinha que voltava a ser um lugar de esperança. Não, Mariazinha, acho que vou ficar por aqui por um bom tempo. Parece que o Senhor ainda tem trabalho para mim no grotão dos crentes. Enquanto voltavam para o povoado, Adilson podia sentir que algo havia mudado para sempre. Não apenas na comunidade, mas dentro dele mesmo. Havia enfrentado o desconhecido, olhado nos olhos do sobrenatural e descoberto que às vezes os verdadeiros monstros não são aqueles que têm garras e presas, mas os demônios internos que todos carregamos. E às vezes, tudo o que precisamos para exorcizá-los é um pouco de fé, coragem e, acima de tudo, perdão. Naquela noite, quando a lua cheia brilhou novamente sobre o grotão dos crentes, ninguém fechou portas ou janelas. Ninguém se escondeu ou estremeceu ao ouvir o vento nas árvores, porque agora sabiam que algumas lendas, por mais assustadoras que sejam, podem finalmente ter um final feliz. No cemitério silencioso, uma brisa suave agitava as flores frescas sobre a sepultura de Agenor Lobato. E se alguém prestasse muita atenção, talvez pudesse ouvir um suspiro de alívio ecoando entre as lápides, como se o próprio lugar finalmente pudesse descansar em paz. O lobisomem do grotão dos crentes não mais assombraria os sonhos ou as noites daquele pequeno povoado, mas sua história, agora transformada em lenda, seria contada por gerações. A história do monstro que, no final, era apenas um homem buscando redenção, e do pastor que teve coragem de oferecer perdão quando todos os outros só ofereciam medo.